Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais uma aulinha, né? E hoje o assunto da aula, o assunto da aula dessa semana vai ser máquinas térmicas e suas transformações. Durante essas 2 semanas a gente falou um pouquinho de calor e temperatura, né? Na aula da semana passada a gente viu uma aplicação para temperatura em relação aos termômetros, escalas termométricas e vai. E hoje a gente vai ver um pouquinho uma aplicação do calor, né? Como que a gente pode utilizar o calor como fonte de energia ou como forma de energia para transformar em outra energia para a gente. E aí aparece então a ideia das máquinas térmicas, né? Uma máquina térmica nada mais faz do que converter calor em alguma coisa. E essa alguma coisa a gente chama de trabalho. Poderia ser, por exemplo, elevar algum objeto, puxar algum objeto, pensando num carro, por exemplo, produzir o movimento de algum corpo, né? Enfim, então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre as máquinas térmicas e suas transformações. Primeiro, fazer uma introduçãozinha rápida teórica, galera. As máquinas térmicas são dispositivos capazes. Deixa eu pegar uma canetinha aqui para a gente poder riscar aqui os importantes. A máquina térmica são dispositivos capazes de converter energia térmica, que seria o calor, em energia mecânica. Orlando, o que seria essa energia mecânica? Movimento, por exemplo. O primeiro dispositivo que utilizou esse mesmo princípio foi a máquina de Heron, no século I depois de Cristo. É essa que está embaixo, daqui a pouco eu coloco ela para se movimentar para você ver. No entanto, as máquinas térmicas obtiveram grande destaque apenas no século XVIII, principalmente no período da Revolução Industrial, com o James Watt, né, e outros camaradas que aperfeiçoaram. Assim, elas passaram a ser utilizadas na indústria em larga escala, que foi uma enorme contribuição para a Revolução Industrial. Então essa maquinazinha que está girando é uma maquinazinha simples de Heron, através de vapor de água, vapor de água aquecido, e ela fica girando, então está usando a energia térmica do fogo, né? Essa aqui ao lado aqui é uma máquina, uma suposta máquina de James Watt, é uma máquina térmica de James Watt, que ela funciona através de fazer movimento ali daquela roda d'água, enfim. Eu não sei qual que seria o objetivo claro para essa máquina aí, mas realizar algum tipo de trabalho. Obviamente ela realizou. Beleza, as máquinas térmicas e a Revolução Industrial. Por que a gente faz esse link de máquina térmica com a Revolução Industrial? Porque a partir do advento das máquinas térmicas, a utilização de máquinas nas indústrias, a manufatura, que era o ponto mais forte, cai. O camarada prefere ter uma máquina realizando um trabalho de 10, 20, 30 pessoas. Isso é uma economia extremamente grande. Então a Revolução Industrial, ela inicialmente começou na Inglaterra e a partir daí foi se difundindo para toda a Europa, depois metade do século XVIII, muito por conta das evoluções das máquinas térmicas do James Watt. Em 1804, as máquinas a vapor passaram a ser utilizadas para locomoção, em forma de trem, por exemplo, os trens a vapor. A locomotiva a vapor, é o exemplo, que poderia transportar 450 pessoas a uma velocidade de 24 km por hora. Não é tão rápido assim, mas a quantidade de pessoas transportadas é enorme. A utilização de máquinas em larga escala teve início ao advento da máquina a vapor, no início do século XVIII. Em pouco tempo, a máquina a vapor foi utilizada na indústria selástica, fabricação de tecidos, enfim, e do aço, nos barcos e embarcações e até mesmo na impressão de jornais. Em 1841, empregadas máquinas agrícolas, adicionada debulhadores. Então, a máquina também vai para o campo para facilitar o trabalho do homem no campo. E aí tem duas imagens emblemáticas da Revolução Industrial, e aí uma delas é uma máquina a vapor, bem grande, bem trombolhuda. Ela funcionava a partir da queima de carvão, que gerava vapor, e esse vapor, na energia cinética do movimento do vapor, fazia com que a máquina se locomovesse. Bem, a máquina térmica ela entra dentro de uma lei física, que é a segunda lei da termodinâmica, e essa lei é importante, galera, é importante frisar basicamente o seguinte, a segunda lei da termodinâmica trata da transferência de energia térmica. Isso quer dizer que ela indica as trocas de calor que têm tendência para igualar a temperatura diferente, que seria a ideia do equilíbrio térmico. Lembra, troca de calor do corpo mais quente para o corpo mais frio. Os principais princípios da segunda lei da termodinâmica.
o calor espontaneamente é sempre transferido do sistema mais quente para o sistema mais frio, lembre-se sempre disso, de forma espontânea, mais quente ou mais frio, e todo o processo tem perda. Então, uma máquina térmica, ela nunca rende 100%. Tá? O rendimento de uma máquina é sempre inferior a 100%. O que seria o rendimento? É a relação entre a quantidade de trabalho, a quantidade de energia e trabalho. Né? Por exemplo, se eu tiver uma prova com 10 questões para fazer, se você fizer as 10 questões, o seu rendimento é 100%. Eu não poderia te considerar como uma máquina térmica. Porque uma máquina térmica, ela sempre no meio do processo, né, ela acaba dissipando um pouco de energia em forma de som, até mesmo calor. Né? Então, quando a máquina recebe energia na fonte quente e essa energia entra na máquina para realizar trabalho, parte dessa energia ela é dissipada em outras coisas. Outra parte se realiza trabalho e o resto a gente fala que ela é depositada numa fonte fria. Aí tem um ciclo motor, um ciclo normal aqui, né, de uma máquina, representação de uma máquina térmica, e aqui uma utilização de máquina térmica a pistão. Né, à medida que ele vai aquecendo o pistão ali, ele vai empurrando para fazer girar, né, duas polias, um conjunto de polias. Bom, os ciclos termodinâmicos, a gente tem dois basicamente. O ciclo motor é aquele ciclo que a gente fala que é o ciclo horário, é onde a máquina realiza trabalho, ela recebe energia na fonte quente, ela realiza o trabalho e desperdiça aquilo, né? E deposita na fonte fria aquilo que ela não usou, né, que a gente fala de energia dissipada. O motor de um carro é um exemplo de uma máquina térmica, né? Aí tem os ciclos termodinâmicos de um motor, por isso que a gente fala que o carro tem 4 cilindros, né? É um cilindro para admissão, aí você tem a explosão, na verdade você tem a compressão, você tem a explosão, depois você tem a expansão para liberar os gases. Né? Então são 4 ciclos, cada pistão está realizando um ciclo diferente. Enquanto o pistão tem a ignição, o outro está comprimindo, o outro está explodindo através da vela de ignição e o outro está mandando os gases, né, dessa explosão embora para o escapamento. Então, máquina térmica e termodinâmica é aquela que integra o sistema que realiza a conversão de calor em trabalho. Isso se dá por uma fonte de calor, fonte de calor leva uma substância de trabalho até o estado de baixa temperatura. Então, toda máquina térmica ela trabalha entre fontes diferentes de temperatura, uma quente e uma fria. Né? Nesse ciclo, o trabalho é positivo, ou seja, a máquina realiza trabalho. O outro tipo de ciclo, galera, termodinâmica que a gente tem, é o ciclo refrigerador. Aqui está errado, tá, galera? É ciclo refrigerador, me desculpem. O ciclo refrigerador é o contrário do ciclo motor. O ciclo refrigerador é aquele ciclo onde a máquina sofre trabalho. É meio que ela tira a energia da fonte fria e deposita na fonte quente. E a gente sabe que isso não é possível. Espontaneamente é da quente para fria. Porém, as máquinas refrigeradoras ou as máquinas frigoríficas, elas precisam de um mecanismo que a gente chama de compressor para que isso funcione. Exemplos de máquinas frigoríficas é o ar-condicionado, a geladeira, né? Exemplos, ar-condicionado, geladeira, freezer, refrigeradores em geral, né? Eles não fazem um processo espontâneo, e sim um processo forçado, podemos dizer assim. Esse desenho aqui ilustra bacana para a gente poder entender como é que o ciclo refrigerador. Deixa eu partir aqui no meio, deixa eu colocar aqui numa parte, no meio basicamente. Então você tem uma região mais quente e uma região mais fria, não é isso? Tá aí, ó? Tá, a região mais quente e mais fria. E aí o gás circula entre essas regiões. E aí você tem um gás com uma característica interessante, que quando ele é comprimido, ele muda seus estados físicos, por exemplo, ele pode ficar mais frio. Então, se eu comprimo esse gás, coloco na pressão mais alta, ele pode ficar mais frio, é o gás de freon que a gente chama ele. Então, no ar-condicionado, por exemplo, esse gás passa por um compressor, então ele comprime, então esse gás fica frio. E aí tem no ar-condicionado um ventilador, é como se fosse um ventiladorzinho aqui, ó. Umas hélices aqui do ventilador, e esse ventilador, né, obviamente, sopra um vento que passa por esse caninho que está resfriado. Então o vento passando pelo caninho, resfria o vento e sai para a gente. Só que esse gás continua circulando pela serpentina. E aí, quando ele passa, quando ele é descomprimido, ele aquece. E aí a região do lado de fora.
onde o gás está liberando o calor retirado do interior da sala, no caso. Então, os ciclos motor é aquele ciclo positivo que realiza o trabalho, a energia da fonte quente, desperdiçada da fonte fria, o ciclo é horário. Já as máquinas frigoríficas ou máquinas refrigeradoras são ciclos inversos, são aquele ciclo que a energia vem da fonte fria e desperdiça na fonte quente. A gente sabe que isso não é espontâneo, então por isso que precisa ter um compressor. Então nessas máquinas o fluido de trabalho é submetido a um ciclo no sentido anti-horário, assim o trabalho é negativo. Sabemos que essa passagem de calor da fonte fria para a fonte quente não é espontânea, por isso então a gente precisa de um motor para que um compressor, para que isso funcione. Beleza, moçada? Essa foi a nossa discussão de hoje, a nossa aulinha de hoje. Vou deixar como de prática para vocês um questionário para vocês responderem para mim, para eu saber se vocês estão acompanhando ou não a aula. Até semana que vem, nosso próximo encontro. Se cuidem, fiquem com Deus. Eu fui!